9. 9, 8, Vocês conseguem ouvir Return to 7. Progress? Sim. Tá, vamos lá. 7, 6, 6, 5. 5. E agora mentalmente, ok? Tô desligando meu áudio, vamos lá. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao evento Preparando o Serviço Público para a Era Digital. Essa é uma iniciativa do programa Interleges, do Instituto Legislativo Brasileiro, ILB, a Escola de Governo do Senado Federal, do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento, CEFOR, a Escola da Câmara dos Deputados e do Instituto César Delo Correia, UISC, do Tribunal de Contas da União. Esse evento tem transmissão ao vivo pelo YouTube da TV Senado. Agradecemos a participação de todos que estão nos assistindo neste momento e também aos que tornaram possível a realização desse evento, em especial ao nosso palestrante Tom Steinberg e aos nossos comentaristas Fernando Nogueira, Manuel Bonduic e Tiago Peixoto, que de forma voluntária abriram espaço nas respectivas agendas para estarem aqui nesse momento. A partir deste instante, convidamos a diretora do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento, CEFOR, Juliana Werneck, para uma saudação inicial. Obrigada, Daniele. Bom dia a todos, a todas que estão nos assistindo agora. Cumprimento meus colegas diretores, Leonardo e Ana Cristina, todos os convidados, professor Tom, Fernando, Manuel, Tiago. É uma honra e um grande prazer estar com vocês aqui hoje, tratando de um tema, de um debate tão oportuno. Então, parabenizo a iniciativa, agradeço, reitero o agradecimento a todos e a oportunidade de estar aqui hoje participando disso. Em todo o serviço público, de modo geral, e na Câmara dos Deputados em particular, nós estamos justamente às voltas com esse desafio de como melhor capacitar as pessoas, de como proporcionar ações educacionais que sejam as mais adequadas às necessidades de servidoras, das lideranças, para que estejam mais bem preparadas para dar conta desse futuro que emerge, dessa realidade que se apresenta para nós. A gente está, inclusive, com um projeto em ação atualmente que chamamos Trilhando o Futuro, que a gente está justamente pensando e buscando como desenvolver as competências, como implementar dispositivos de aprendizados que promovam o aperfeiçoamento de lideranças, de servidores, nesse contexto aí desse mundo VUCA, urbano, que a gente está falando da transformação digital. E eu confesso que o meu interesse em tratar disso, ele não tem como deixar de estar focado em duas perspectivas. Uma, a minha como diretora de uma escola de governo no Legislativo, que tem como missão, como propósito, oferecer soluções educacionais que deem conta dessa questão complexa nesse contexto desafiador, em especial se a gente pensa nesse mundo pós-pandêmico, passando por um desafio desse, em que o mundo digital se apresentou inexoravelmente à nossa frente, e também não posso deixar de falar como servidora, como sujeito do meu próprio desenvolvimento, eu, nascida numa era pré-digital do século passado, forjada numa mentalidade analógica, que assisti e vi a chegada dos computadores, que troquei a máquina de escrever pelos computadores, que vi a internet chegar, sair das calculadoras para as planilhas, que ainda nem estou totalmente adaptadas a elas, e a gente já está falando, então, de BI, de banco de dados, de inteligência artificial, e a gente se sente meio que, nossa, eu vou dar conta? Então, ou seja, participamos de um segundo movimento do serviço público, de transformação, que exige dos servidores uma gama complexa de conhecimentos, de habilidades, e que não são apenas técnicos, mas que envolvem também receios, que envolvem, às vezes, medos de lidar com isso. Então, que a gente tem que dar conta não só da competência tecnológica, mas também de tudo que envolve o desempenho de habilidades tão complexas.
E aí, eu estou explicando esse caso, mas é obviamente que nós temos perfis extremamente distintos, nós temos uma diversidade de públicos, nós temos os servidores os jovens que já nascem, né, nesse contexto, que estão familiarizados com as novas tecnologias, nós temos as pessoas mais resistentes, nós temos as pessoas mais inovadoras, engajadas, ou seja, grupos de pessoas com características, aptidões, habilidades, traumas totalmente distintos e que nós, como escolas, precisamos fornecer o estímulo, a proposta pedagógica certa, para o sujeito certo, no tempo certo, na medida certa. Então, por isso é que eu estou absolutamente interessada, de todas as formas possíveis, muito curiosa de ouvir vocês, ouvir você, professor Tom, a experiência que você traz, muito ávida de conhecimento, né, esperando sair com alguns insights dessa manhã. Então, essa expectativa que é de quem nos assiste é minha também, e eu acredito que será uma manhã muito proveitosa, e desejo a todos um ótimo evento. Muito obrigada. Agradecemos à diretora do CEFOR, Juliana Werneck, e convidamos para fazer uso da palavra nesse momento a diretora-geral do Instituto César Delo Correia, do Tribunal de Contas da União, Ana Cristina Botelho. Seja bem-vinda, Ana. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Ratifico muitas das palavras que a Juliana falou. Eu agradeço demais ao Leonardo pela oportunidade de estar aqui nesse momento. Nós nos encontrando novamente, né, Juliana? Talvez um dia próximo aí a gente possa se conhecer pessoalmente, mas enfim, é um prazer estar aqui com vocês, com todos que estão nos assistindo. Participação do professor Tom Steinberg, co-diretor do Teaching Public Service in the Digital Age. A formação e especialização do professor tem contribuído para do público ao redor do mundo estejam cada vez mais preparados, trazidos pela era digital. A experiência do professor com a fundação do Teaching Public Service in the Digital Age credencia o professor Tom a ajudar líderes de organizações públicas a adaptá-las adequadamente para a era digital e construir designs que sejam capazes de criar ambientes digitais que façam com que o setor público esteja, de fato, preparado para utilizar a tecnologia em proveito do serviço público e com a eficiência máxima. Falando especificamente do TCU, temos investido, ao longo dos anos, fortemente na área de tecnologia da informação, de forma a modernizar equipamentos, softwares e sistemas. Noutros termos, a pandemia e a necessidade de trabalho remoto veio num momento em que já estávamos bem preparados e estruturados para as novas formas de trabalho. Mas as mudanças tecnológicas, como todos sabemos, são muito rápidas e precisamos estar atentos para acompanharmos esses avanços tecnológicos que podem ser usados em prol da melhoria da prestação dos serviços públicos e para o cumprimento de nossa missão, que é aprimorar a administração pública em benefício da sociedade por meio do controle externo. Mas essa preparação ela vai além de ter à disposição os recursos tecnológicos adequados. Precisamos de líderes e servidores que estejam preparados para lidar com os recursos tecnológicos da melhor forma possível e extrair deles todos os mecanismos para tornar o nosso trabalho produtivo, tempestivo e eficaz. O ISC já desenvolve cursos comportamentais e gerenciais para promover essa preparação gradual, tanto para os níveis estratégico, tático e operacional. Nessa linha, a palestra do professor Tom nos trará insights muito relevantes para repensarmos o nosso modo de trabalho na era digital. Por isso que estamos aqui ávidos para ouvir as palavras do professor Tom e, sem delongas, eu passo a palavra para o Leonardo. Muito obrigada. Agradecemos à diretora-geral do Instituto César Delo Correia, do Tribunal de Contas da União, Ana Cristina Botelho, e nesse momento convidamos o diretor do Instituto Legislativo Brasileiro, ILB, Interleges, do Senado Federal,
Leonardo Augusto de Andrade Barbosa, para fazer a abertura desse painel. Muito obrigado, Daniele. Bom dia a todas e todos. Eu começo agradecendo a nossos parceiros neste evento, TV Senado, cuidando da nossa transmissão, na pessoa da Érica Seolim, o CEFOR, a Escola da Câmara dos Deputados, na pessoa de sua diretora Juliana Werneck, e o Instituto Cerzedelo Correia, a Escola do Tribunal de Contas da União, na pessoa de sua diretora Ana Cristina Botelho. Ao longo do ano, nós temos reforçado essa parceria que tem como foco o desenvolvimento profissional das servidoras e dos servidores públicos do Poder Legislativo, e iniciativas que, de forma genérica, chamamos de educação para a cidadania. Nós temos hoje um tema que apresenta uma verdadeira intersecção entre esses dois. Preparar o serviço público para enfrentar a era digital é trabalhar para assegurar que as funções do Estado sejam prestadas de forma cada vez mais transparente, mais eficiente, mais participativa. Se, por um lado, nós não podemos cair na armadilha de considerar a tecnologia como uma panaceia, como uma solução mágica para todos os problemas, por outro, a gente precisa reconhecer que dificilmente os problemas colocados para as políticas públicas no mundo de hoje vão ser resolvidos sem o uso inteligente e profissional da tecnologia. Dessa forma, cultivar no nosso corpo funcional as competências e as habilidades necessárias para lidar com a era digital é, por um lado, assegurar a essas servidoras e servidores uma ferramenta indispensável para o seu trabalho cotidiano e, por outro, uma forma de estimular um Estado mais transparente, mais eficiente, mais responsivo, mais conectado com as demandas que são construídas pela sociedade. Por isso, é uma honra e uma alegria receber aqui hoje o professor Tom Steinberg. Eu agradeço, em nome da organização do evento, ao Tom, pela disponibilidade em estar conosco hoje nessa mesa redonda. O seu trabalho como um ativista em favor da transparência e da democracia participativa é conhecido no mundo todo. E, para a nossa sorte, hoje esse trabalho está direcionado a pensar a formação dos servidores públicos diante dos desafios da era digital, capitaneando o projeto Teaching Public Service in the Digital Age, vinculado ao Ash Center para a Governança Democrática e Inovação da Universidade de Harvard. Temos a satisfação de ter conosco ainda Fernando Nogueira, da EASP-FGV, e Manuel Bonduque, do INSPER, e colaborador do Teaching Public Service in the Digital Age. São dois professores que têm tido contato com o projeto e trabalhado com suas propostas. Ambos têm inovação na administração pública em seu horizonte de pesquisa e concordaram em estar conosco hoje, comentando a apresentação do Tom e nos ajudando a pensar como conectar essas lições com a realidade do Brasil. Por último, dou boas-vindas ao Thiago Peixoto, especialista sênior do Banco Mundial, com mais de 20 anos de experiência direta com a performance de políticas públicas, com governo digital, democracia participativa e civic tech, considerado pelo site Apolitical como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo no debate sobre governo digital. Tenho a alegria ainda de tê-lo também como amigo há mais de 25 anos, desde os bancos de Pontifícia Universidade Católica no curso de Relações Internacionais. Por fim, novamente agradecendo sua disponibilidade e gentileza em aceitar nosso convite, passo a palavra para o nosso palestrante, Tom Steinberg. Tom, I turn the floor to you. Thank you very much. Ressaltamos que ao final da exposição do painel, haverá um momento para que o palestrante possa responder a algumas das questões colocadas por vocês no chat, que encontra-se aberto. Com a palavra, o co-diretor e editor fundador do The Teaching Public Service in the Digital Age, Tom Steinberg. Thank you very much indeed. Obrigado. É um prazer e uma honra estar aqui numa instituição tão augusta como a sua, com tantas instituições aqui juntas para falar sobre essas questões importantes. Com a ajuda de meus amigos aqui no Senado, uma versão da minha apresentação foi traduzida para o português. Eu espero que vocês entendam. Perdão porque eu não consigo falar português, mas eu acredito no trabalho da tradutora. Obrigado, Maria. Quero falar sobre um projeto de educação internacional chamado Ensino do Serviço Público na Era Digital.
é importante falar um pouco sobre mim. Eu estou localizado no Reino Unido, numa cidade pequena. Provavelmente vocês nunca ouviram falar, mas vocês têm pelo menos a chance de ver onde eu estou. E é uma cidade ótima. Muitos de vocês se referiram como professor, mas enquanto há muitos professores no projeto, não sou um deles. A minha formação nos últimos 5 ou 6 anos, eu sou um servidor público em diferentes partes do governo britânico. Eu sou o tipo de servidor sênior que tem... Sou um diretor da era digital do tipo que não existia 10 anos atrás. Eu trabalhei na sociedade civil e ajudava com a construção de sites para o interesse público. E como estou falando com pessoas no legislativo, quero mostrar um desses exemplos, um dos websites que eu administrava. Esse aqui, que é sobre os membros do Parlamento Britânico, como votaram, o que eles dizem, quem os financia. Estou mostrando isso para dizer que eu sei um pouco do seu universo, mas não sou um servidor de carreira no sentido estrito. Então, eu sou um servidor público, não sou um professor, mas sou o cofundador desse projeto. Eu vou fazer o sumário bem simples e para dizer o que é o ensino do serviço público na era digital. Nós temos materiais gratuitos, desenhados para ser usado por professores em universidades, educadores, nos governos, para treinar as pessoas que já são servidores públicos ou que se tornarão servidores públicos. Que tipo de ensino? Vou falar um pouco da história desse projeto. Há muito mais pessoas do que eu nesse projeto. As pessoas que ajudaram com esse projeto fazem parte de uma comunidade composta de pessoas que já estão nessa onda de governo digital que ocorreu em alguns países nos últimos 10 anos. Aqui alguns dos logos de algumas das instituições que representam essa onda. E no início, no fim da tela à esquerda, nós vimos que essa onda já está no Brasil. Representam centros especiais, às vezes pequenos, das práticas digitais, principalmente no governo, os mais novos talentos e técnicas são trazidas ao governo. Às vezes, nossa equipe tem 500 pessoas, às vezes tem 50, mas essa instituição representa toda a experiência do governo, principalmente da parte não digital. Novas direções para o futuro foram mostradas ao parlamento, à sociedade, para mostrar como será o futuro. O governo é muito maior do que essas unidades individuais. Como eu disse, o governo pode empregar 100 pessoas ou milhões de pessoas, a escala é diferente. Temos um desafio simples que não é suficiente colocar todas as habilidades digitais numa unidade
pequena e esperar que aquela unidade mude todo o governo, que é muito maior do que esse centro. A chave, portanto, para fora externamente a esses centros é a educação. Em 2019, uma comunidade de pessoas dessas unidades nos reunimos. Em um único lugar, nós nos reunimos nos Estados Unidos e tivemos uma conversa. O evento tinha o propósito de discutir e acordar sobre maneiras como poderíamos influenciar e transformar o governo. A questão era como podemos nos certificar de que há mais ensino das habilidades modernas de que necessitam o governo e os servidores. Aqui estamos nós, é um pequeno grupo de pessoas de 7 diferentes países. Nós concordamos no decorrer desses 2 dias que atualmente há boas práticas na prestação de serviços públicos e políticas. São bem entendidas essas práticas e bem documentadas, mas não incluídas na aprendizagem dos servidores públicos. Essas práticas existem, mas não estão sendo ensinadas, o que é um problema. Vou mostrar o tamanho do problema. Esses dados são especificamente sobre o tipo de mestrados em nível universitários, porque passam os servidores públicos nos Estados Unidos. Você vê que é apenas que menos de 20% das pessoas que estão estudando agora para se formar na área de serviço público, poucas pessoas estão estudando alguma coisa relacionada à tecnologia. Por quê? Isso é um problema. É um problema porque 100% desses servidores públicos vão trabalhar na área de políticas que mudaram pela tecnologia, porque a tecnologia está mudando toda a sociedade, não importa se você é um general no exército, um embaixador, numa embaixada, a maneira que você faz o seu trabalho é diferente, porque hoje todo mundo tem telefones celulares e fazem as coisas nos computadores. Os computadores mudaram o mundo e o ensino não passa essas informações. O que acordamos dois anos atrás, essas 10 pessoas, é que tentaríamos influenciar o currículo, ou seja, os materiais ensinados a servidores públicos, aqueles que são servidores públicos agora e aqueles que estão na universidade porque querem se tornar servidores públicos amanhã. Acordamos que tentaríamos influenciar para que os materiais de ensino contivessem essas habilidades tecnológicas para que os servidores públicos sejam capazes de trabalhar no mundo moderno e enfrentar os seus problemas. Nós decidimos nos concentrar em 2 coisas. A primeira, apoiar os docentes universitários em início de carreira, e também aqueles que já estão ensinando há muito tempo, e aqueles empregados pelos governos para ensinar nos órgãos internos, nas academias internas dos governos. Depois dessa reunião, fizemos um plano, decidimos que faríamos materiais de ensino que seriam úteis para esses professores universitários e também para as pessoas nos governos. Porque estamos trabalhando na era da pandemia, significa que temos
tivemos muitíssimas chamadas de Zoom e examinamos materiais de ensino. Aqui está uma foto de um dos dias que nós nos reunimos para construir esse material. E eu quero que vocês vejam como é internacional esse projeto. Uma pessoa dos Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Alemanha. Essas sessões tinha pessoas de todos os lugares, pelo menos 10 países envolvidos na preparação desses materiais de ensino. Nós formamos uma comunidade de pessoas que querem que esses materiais de ensino existam e que colocaram muito esforço para a sua existência. Quase todos nessa rede é apaixonado por esse assunto. Harvard está nos ajudando, todos os outros, eu fui pago pela Harvard, mas a maior parte das pessoas foram voluntários. É muito interativo e muito colaborativo, as pessoas ajudam todo o tempo. Há 3 editores, e eu sou um dos 3 editores, o professor David Eby está na University de Harvard. Também temos um colega alemão. Esses 3 editores estamos em 3 diferentes países em 2 continentes. Também há os contribuidores, os colaboradores, que são voluntários, que têm essa paixão pelo projeto e investiram muito tempo para ajudar a escrever esses materiais. Um deles é o Manuel Boducchi, que está aqui. O Manuel forneceu informações detalhadas de uma de suas aulas. Esse material está online para ajudar outras pessoas. E também há uma comunidade maior de educadores, pessoas que hoje estão tentando ensinar habilidades digitais ou estarão ensinando no futuro próximo. Assim, estamos em todo o mundo. Aqui estão os nossos números, de forma simples, 3 editores em 3 diferentes países, colaboradores centrais de 10 países, mais de 70 pessoas, participantes de masterclasses e workshops de mais de 20 países e mais de 3.000 pessoas que são membros da comunidade, que são interessados em ajudar e em usar os materiais, e pessoas que podem se voluntariar. What exactly, however, did we make? I've been quite vague up to this point in time, and I'm about to get a bit more precise, because this is where you can learn about whether Para ser mais preciso, quero que vocês avaliem se esses materiais serão relevantes para vocês. Nós produzimos coisas para que outras pessoas os utilizem. É impossível dizer às pessoas o que está faltando em um currículo se você não decidiu o que é essencial para que todos saibam. O alicerce desse projeto consistiu de um processo de mais de 6 meses para definir o que era importante de saber, o que é importante para os líderes do serviço público versus outras habilidades digitais, mas que não são tão cruciais. Ao fim, desculpe, quero voltar. Isso é o que é nisso que acreditamos que todos devem saber, de um ponto de vista bem internacional, em vez de pensar só na Alemanha ou só no Reino Unido, por exemplo.
chegamos a 8 competências, cada uma delas é uma definição do que um servidor público deveria ser capaz de fazer depois de uma capacitação. Retiramos essas ideias de universidades para ajudar a definir o que seria ensinado, o que seria ensinado nas universidades e o que seria ensinado fora. Vocês podem ler vocês mesmos o que seriam essas competências. Eu não vou falar de todas as competências, vocês mesmos podem ler, mas vocês podem fazer mais perguntas. O principal é que definimos o que deveria ser ensinado e o que não deveria ser ensinado, ou o que deveria ser ensinado fora das escolas de governo. Precisávamos ter uma filosofia norteadora do que deveria ser ensinado e do que não deveria. Não acreditamos que seja importante para todo servidor público em nível sênior para ter muitas habilidades tecnológicas. Os servidores públicos em nível sênior, eles têm de conhecer um mínimo sobre diferentes competências para evitar erros, principalmente. Um dos problemas do mundo moderno é que as pessoas se formam de cursos da era pré-digital. Então, eles entram para o governo e têm de tomar decisões digitais críticas e cometem erros que custam bilhões de dólares, ou eles assinam contratos ou entregam um trabalho inadequado ao público, porque as pessoas que estão tomando as decisões, apesar de estarem fazendo o melhor, não receberam a educação necessária, o treinamento necessário para evitar cometer esses erros. Todo esse curso é para evitar que as pessoas tenham problemas com certas habilidades que os leve a tomar decisões problemáticas. A questão do contexto é importante, onde se é servidor público no mundo, isso é muito importante. Sabemos que as pessoas da nossa comunidade na Vietnã trabalham em um contexto completamente diferente dos que trabalham na Suíça. Tentamos definir capacidades que são importantes para todos. Nós sabemos que em alguns contextos, algumas habilidades são mais importantes do que em outros. Vou falar mais sobre isso depois. Esse slide é vermelho para fazer essa observação. Construímos essas competências para decidir quais os ensinos que precisam ser ensinados na sua instituição e quais não. Por isso, preparamos esses materiais para ajudar você, sem ter de entrar num processo altamente político. Eu disse que havia 2 marcos, e o primeiro era essas competências. O segundo, produzimos um plano de curso, sílabus, para ser usado por educadores universitários e do governo. Esse plano de curso está disponível online, aqui está em inglês, há traduções, há uma tradução para o alemão, tem uma de espanhol que está saindo. Espero que, após conversas com alguns de vocês, talvez possamos ter uma tradução em português no futuro. Esse slide aqui representa o que contém no plano de ensino, que são 8 unidades. Se você ensinar todas, deveriam prover todas as capacidades que definimos como essenciais. Não vou passar todas, mas espero que, olhando
para elas, vocês possam ver os aspectos das habilidades digitais que já são familiares para vocês, o que não será uma grande surpresa, mas é muito importante para o serviço público, como usar dados de certa maneira e como evitar usar dados de forma problemática. Essa lição também está em vermelho. O plano de curso contém materiais gratuitos e de acesso aberto. E o que ajuda também é que há muitas informações sobre como as pessoas na sala de aula podem ensinar, conseguem ensinar. Os materiais treinam também o instrutor. Há materiais para treinar os instrutores. Uma unidade do tipo que eu mostrei para vocês, a unidade será aí um certo tópico que às vezes dividido entre 2 ou 3 professores que ensinam a mesma unidade em diferentes contextos. Em algumas dessas unidades, nós queremos ter professores em diferentes países ensinando a mesma unidade, para que se alguém quiser usar esses materiais ou ensinar, pode dizer, eu realmente quero saber sobre isso, e não é relevante saber o que acontece nos Estados Unidos nesse ponto, mas eu quero saber o que acontece no Chile, por exemplo. E temos uma comunidade tão grande de contribuidores como o Manuel Bonduque, que forneceram explicações de como escrever os materiais, às vezes há vídeos que as pessoas podem acessar. A parte mais importante do material de ensino que temos no momento são os estudos de caso. Quando se fala com os servidores públicos como tomar boas ou decisões boas ou ruins em relação à transformação digital, casos reais que mostram o que servidores públicos reais fizeram em face de problemas reais, é crítico. Graças à nossa comunidade, temos alguns desses casos. A razão por que eu toco nesse ponto é que toda instituição de educação interessada nesses casos pode usá-los e também ajudar a produzi-los. Imagino que haja pessoas aqui hoje que saiba de casos no contexto brasileiro, onde servidores públicos tentaram usar a tecnologia e se saíram muito bem, ou tiveram um fracasso completo, ou parte foi um fracasso, parte foi bem sucedido. O que é importante é que nos unamos para obter esses casos e publicar nos sites para que tenhamos excelentes histórias. Se você for um servidor público que está tentando mudar o seu governo, leia a história do que aconteceu na Estônia, na Alemanha, no Vietnã, e pode ser que você vá aprender lições que você pode levar para o local de trabalho para evitar grandes problemas antes que aconteçam. Esse é um dos próximos passos mais importantes. E o próximo passo, a próxima fronteira, é que nos últimos 2 anos nós temos enfocado nas necessidades de professores universitários e criamos materiais para ser usado no contexto universitário. Há academias em todo o mundo. Com esse propósito, temos trabalhado com eles, mas não fizemos materiais especialmente para eles, não fizemos materiais de ensino especialmente para instrutores nas academias de governo. Nos próximos
1 ou 2 anos, queremos fazer isso e faremos isso se tivermos parcerias com esse tipo de educador governamental. É excelente conhecer todos vocês, porque eu espero que possamos trabalhar juntos para produzir esses casos materiais, para que sejam úteis para seus estudantes e levar essas histórias do Brasil e partilhá-las com o resto do mundo. Esse é o fim da minha apresentação. Acho que é a hora de passar para outro palestrante. Seja o primeiro passo de uma longa parceria com esse projeto tão interessante. Eu gostaria agora de passar a palavra para o Fernando Nogueira, professor da EASP, da FGV, já agradecendo bastante a presença dele aqui conosco hoje, para que ele possa fazer os comentários dele por entre 8 e 10 minutos. Fernando, a palavra é tua. Perfeito, obrigado, Leonardo. Obrigado e bom dia a todos os colegas. Hi, Tom. Good having you here. E obrigado pela ótima palestra. Eu vou fazer alguns comentários como alguém que teve um contato como principalmente, né, um professor que achou fascinante a iniciativa. Eu passei pela formação que foi oferecida em, se não me engano, junho desse ano, em como usar o currículo, e já tive a chance de usar, pelo menos para uma aula. Em geral, me ajudou muito para as aulas que eu tenho dado na FGV, tanto graduação quanto mestrado, mas especificamente uma aula que eu vou comentar daquelas várias unidades que o Tom comentou, em especial uma aula na unidade 4, que é sobre User Focus and Design, né? O foco no usuário e design. Então, eu dei uma aula especificamente com um caso sugerido, e aí foram muito úteis as dicas que estão lá. Eu queria contextualizar um pouquinho, né, esse movimento de currículo aberto, porque que me fascinou tanto. A gente vive hoje de um movimento que vem crescendo nas últimas décadas, um movimento aberto que aparece em várias áreas, né? Talvez a gente tem várias expressões aqui que o público deve estar familiarizado, de governo aberto, de toda uma discussão fundamental de dados abertos. Cresceu nos últimos tempos a ideia de ciência aberta, né, da forma como a gente faz pesquisa e divulga os resultados ser o mais aberto e transparente possível, tomando cuidado, sei lá, de preservar a identidade ou de não prejudicar as pessoas que a gente pesquisou, mas como ter, né, um movimento de acesso aberto a artigos, a publicações abertas. Então, eu acho que essa ideia do currículo aberto, ele vem muito no esteio desses vários movimentos, né? E para mim fez todo sentido desde o começo. Eu acho que cada um aqui, né, seja mais na área universitária, seja, né, pelas escolas de governo, está acostumado a ter essas trocas e de ideias mais informais. Pô, vou dar aula disso, você escreve para o grupo de amigos, professores, alguém já deu aula, tem dicas, que material que vocês estão usando, mas ver isso tão feito de um jeito mais formal, consistente, planejado, faz muita diferença e ajuda muito, né? E aí, por que eu acho que é tão interessante essa iniciativa, uma iniciativa como o TPSDA? Né? Porque dá apoio, porque dá referências no sentido amplo e no sentido estrito mesmo, no sentido de dicas, leituras para passar para os alunos e alunas, dicas de leituras para a gente, enquanto professor, na preparação, dicas muito práticas. Uma coisa é falar, essas são as 8 competências que todo servidor deveria ter. Outra coisa, olha, ao tratar desse assunto, é interessante passar esse vídeo, porque ele explica de uma maneira muito didática como que é esse conceito. Então, são referências muito úteis. Dá também um certo conforto psicológico, né? A gente, às vezes, vai começar a dar aula de assuntos, alguns a gente domina mais, outros menos, então ter esse conjunto tão impressionante de professores de várias regiões do mundo, dizendo assim que a gente dá aqui
nas mais diferentes, é claro, algumas são referência, né? Harvard, vários centros, ou referências pelo tipo de pesquisa e publicação que fazem. Eu já conhecia, por exemplo, a professora Inés Mergel, de uma pesquisa que eu estava fazendo em inovação aberta, outra expressão, né, do movimento aberto. Então, enfim, dá essa certa segurança, olha, tem sido usado em outros lugares, né? E, principalmente, o que eu acho que é mais importante quando a gente está falando disso, e aí vai ter a ver com o próximo ponto que eu quero fazer, é que esse tipo de iniciativa, ele dá opções para a gente, dá alternativas. Eu acho que não é expectativa do Tom ou de qualquer um dos editores ou curadores originais de que, olha, esse é um currículo que precisa ser adotado 100% desse jeito, precisa seguir, isso não é uma fórmula que precisa ser seguida 100% à risca, né? Se trata de dar mais opções, mais alternativas, aumentar o nosso repertório do que pode ser dado, de como vai ser ministrada essa aula, né? E isso é muito interessante, né? Aquilo que foi muito claro na exposição do Tom, a ideia de que o contexto importa. Então, é claro, eu não estou pressupondo que a gente vai dar exatamente a mesma aula que é dada nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, até no Vietnã, né? É claro que a gente precisa adaptar para o nosso contexto, então se trata de dar opções, né? E aqui eu vejo um paralelo muito grande, né? E porque eu acho também mais uma razão pela qual é tão importante, tão significativa essa ideia, é a ideia tem também muito de gestão do conhecimento muito aberta. Eu faço um paralelo com um programa interessante que foi desenvolvido na Prefeitura de São Paulo, que é o Copy-Cola. Não sei se os colegas, quem está na audiência, conhece, não sei se traduziram, então é um copy and paste, é um programa público que funciona para sistematizar conhecimento de ações inovadoras feitas pela Prefeitura de São Paulo e ajudar a disseminar, você está interessado em reproduzir esse tipo de programa, ou parte do programa, está aqui o manual, está aqui o que foi feito, como foi feito, por que deu certo, o que funcionou, o que não funcionou, quais foram as dificuldades e como elas foram enfrentadas. E eu acho que tem um espírito muito semelhante nesse tipo de projeto, com essa ideia de, olha, de novo, não precisa reproduzir igual, não precisa fazer tudo igual, use isso, a gente está reproduzindo, a gente está divulgando, num sentido muito de poder adaptar aqui para a sua realidade, para o seu contexto, com as suas forças pessoais, organizacionais, né? Então, enfim, eu acho que é muito legal valorizar isso. O último ponto que eu queria fazer, Leonardo, por favor, me confirme se ainda tenho um minutinho, é o outro ponto que o Tom comentou, que é da importância dos casos. E aqui é um ponto que talvez eu veja uma certa dificuldade que vai ser enfrentada aqui no Brasil, pelo menos talvez no curto e médio prazo, né? A gente ainda não tem muito divulgado essa ideia de ensinar por meio de casos, ou que, né, dentro dessa tradição que começou lá em Harvard e foi se disseminando para outros lugares, do método do caso. É muito comum a gente citar casos, dar exemplo de casos, mas o caso enquanto método pedagógico, o uso de um caso, de um teaching case, assim, é algo que ainda é mais ou menos recente no Brasil. Avançou muito nos últimos anos, mas ainda não é algo tão disseminado. E aí eu acho que isso traz dois desafios específicos, né? O TPSDA, como ele está hoje, ele está muito baseado em casos. Tem exemplos, orientações para dar algumas, como eles chamam, palestras, lectures, talvez a nossa aula mais tradicional, aula expositiva, mas ele, em grande medida, ele foi um curso pensado para dar em torno de casos. E aí a gente tem dois desafios, como eu falei, a falta de mais casos brasileiros, de casos do contexto brasileiro, da realidade brasileira. E eu costumo eu sou entusiasta do método, eu dou um curso de inovação na área pública, basicamente centrado em casos, e ainda a maior parte dos casos que eu uso são de fora, dão boas discussões, mas eu sinto que os alunos, às vezes eles expressam isso, se ressentem da falta de mais casos brasileiros. Então, esse vai ser um desafio, e quem sabe fica o convite
para que vocês, enquanto escolas de governo e, claro, os órgãos públicos aqui presentes, também se disponham a escrever, desenvolver e estar junto da universidade para a gente desenvolver mais casos da realidade brasileira. E o segundo é da formação de professores confortáveis, né, em dar aula com caso. De novo, não precisa seguir exatamente o mesmo receituário, né, não estou propondo uma ortodoxia do caso, mas entender os princípios, de inverter um pouco, né, do professor não ser o que passa o conteúdo, mas o professor que facilita a discussão em torno do caso, enfim. Então, são alguns dos desafios aí que eu vejo especificamente nesse ponto. Enfim, e eu concluo agradecendo novamente o espaço, o convite e parabenizando ao Senado e à Escola de Senado por estar liderando aí, então, essa discussão. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Fernando, a tua participação aqui e as observações muito interessantes. Ao final, eu vou adicionar algumas perguntas que estou recebendo e devolver a palavra para o Tom, para que ele oportunamente possa comentar. Por hora, vamos passar a palavra para o professor Manuel Bonduque, do INSPER. Muito bem-vindo, Manuel. Obrigado pela tua participação aqui conosco hoje. Obrigado, Leonardo. Prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigado pelo convite. Acho que é um momento bem importante para o projeto, né? Que é a primeira vez que a gente está falando sobre o projeto em português, e isso não é pouca coisa. A gente sabe a abrangência que a gente tem com um canal aberto no YouTube da TV Senado e as várias redes que a gente consegue mobilizar para estar aqui hoje. Então, para mim é um prazer poder estar participando desse momento. Quero agradecer o Tom por ter a disponibilidade de estar aqui apresentando o projeto com tanto detalhe. Eu acho que, bom, uma das dificuldades de fazer uma fala depois do Tom e do Fernando é que, como a gente vem discutindo esse assunto juntos, né, os meus comentários, eles de alguma forma vão muito na direção do que já foi dito aqui. Mas eu acho que eu tenho tido um prazer enorme de participar do projeto como um contribuidor, porque eu tenho sentido, como um professor relativamente recente, né, diferente do Fernando, que já tem mais experiência dando aula, eu tenho sentido a atividade docente, principalmente nesses temas mais de fronteira, como uma atividade frequentemente solitária, né? É difícil você saber se você está dando uma aula que é comparável com o que está sendo dado em outras universidades, porque você não assiste às aulas nas outras universidades, né? A gente ainda tem poucos professores discutindo isso dentro dos cursos de pós-graduação e de graduação no Brasil, apesar do tema ser um tema muito frequente. Acho que ele tem muito espaço para crescer, né? Então, todo mundo aqui que for professor da área de administração pública e mesmo nas outras áreas correlatas, né, o direito, a economia, tem um espaço grande para integrar os desafios do governo digital dentro das suas aulas, e acho que o projeto ele permite isso, né? Ele permite que, a partir dessa disposição de trabalhar ao ar livre, né, de trabalhar aberto, de work in the open, como uma das competências fala, equalizar um pouco das expectativas sobre quais são as principais questões a serem discutidas dentro desse campo, que é um campo que muitas vezes ele é fluido, né? Ele é um campo que ele é do coração do governo em termos de governo digital, mas ele também é de entrega de serviços públicos, de transformação de serviços que muitas vezes não precisam ser digitais, né? Serviços que acontecem de forma analógica, mas que no back-office estão integrados digitalmente, né? Então, a experiência do cidadão ela consegue ser única, independentemente de ser puramente digital. Também tem a discussão de inovação em governo, que tangencia esse tema, mas que não é propriamente esse tema. Então, eu acho que o Syllabus ele tem essa grande vantagem, e o projeto ele é um projeto que ele não só diz que os governos devem ser abertos e devem trabalhar abertamente, mas ele promove isso. Ele é em si aberto, ele é em si colaborativo, ele em si promove uma comunidade, né?
e de pessoas que estão discutindo isso. Ele tem espaço para a colaboração de outros professores que apresentem as suas aulas e a forma como estão dando essas aulas. Então, quero primeiro dizer que para mim tem sido um prazer participar do projeto, porque ele é um projeto que realmente ele bebe das premissas que ele propõe e ele oferece esse espaço de troca, de colaboração que o digital permite. Né? Quando que a gente podia imaginar 10 anos atrás que um professor estaria discutindo o seu plano de aula com um professor de Singapura, com um professor do Vietnã, com professores de outros lugares do mundo, numa base tão frequente. Então, eu quero saudar isso e quero dizer aqui para todo mundo que está conhecendo o projeto agora que esse é um projeto efetivamente que está funcionando em formato aberto. Uma outra questão interessante que eu acho que o projeto coloca, e que o Tom colocou na fala dele, é a questão do desafio da escala. A gente tem hoje um conjunto de servidores públicos que está fazendo pós-graduação, que está próximo das escolas de governo principais, dos governos do Senado, da Câmara, o ISC, a ENAP, as escolas estaduais que têm níveis de capacidades diferentes, algumas maiores, outras menores, mas a gente tem um desafio que é reformar, digamos assim, todo o serviço público, não só essas pessoas que estão tendo acesso a esses espaços mais interessantes. Então, quando a gente fala em uso de dados, por exemplo, uma professora escolar que marca a presença numa sala de aula dos seus alunos, ela é uma produtora de dados para um programa de transferência de renda, que vai dizer se aquela família está de acordo ou não com as condicionalidades do finado Bolsa Família, né? Então, a gente precisa conseguir formar servidores que consigam ter essas competências em todos os níveis de governo. E a gente está num contexto federativo que não é um contexto que outros países compartilham, né? Não é um contexto que a Inglaterra, por exemplo, compartilha, que outros países compartilham, que a Estônia compartilha. Então, tem desafios específicos dentro desse contexto, que também precisam ser avaliados, e o conhecimento a respeito de como dar aula para um governo digital num contexto federativo também precisa ser criado de forma coletiva, e daí sim a gente pode dizer que tem uma comunidade de professores dos países federativos que podem ter esse olhar, podem propor esse olhar, e um projeto como esse permite isso. Então, eu acho que a gente tem um desafio que é entender quantas dessas competências são competências centrais e quais são as competências que a gente precisaria adicionar, que a gente precisaria colocar mais. E aí entra a questão dos casos, que eu quero reforçar aqui, quero fazer coro. A gente precisa produzir conhecimento, precisamos registrar primeiro o que acontece nos governos, né? Daí o Copcola é um exemplo maravilhoso do 011 Lab, na Prefeitura de São Paulo, e acho que todos os laboratórios de inovação têm tido um papel interessante aí para fazer essas transformações de governo, o Lab Hacker da Câmara dos Deputados, por exemplo, né? Acho que a gente tem que fazer um esforço de registrar, e depois de registrar, a gente tem que fazer um esforço de conseguir contar esse caso não como um caso de sucesso, né? Não como um case, no sentido de alguma coisa que deu certo do começo ao fim, e olha, vamos fazer isso dessa forma, mas como um conjunto complexo de desafios, que é isso que os servidores públicos têm na frente, né? Um monte de desafios, e que eles foram resolvidos de determinada forma, e assim a gente pode aprender com os desafios e como é que eles foram resolvidos, bem-sucedidos, mal-sucedidos. Então, esse desafio da gente conseguir, no nível municipal, no nível estadual, no nível federal, registrar o que aconteceu e aprender com isso, e daí produzir casos em torno disso e abastecer os sílabos com esses casos, né, vão fazer não só com que seja mais fácil ensinar o setor público dentro do Brasil, porque são casos nossos, mas também mostrar que a gente como um país grande, complexo, com um serviço público capacitado em muitos momentos, aquém da capacitação em outros, né, a gente também tem coisa para ensinar ao mundo, né? Seja a outros países latino-americanos, seja a outros países em desenvolvimento, seja em relação a países já desenvolvidos. Então, a gente ser capaz de registrar isso, traduzir isso para o inglês e jogar esse conhecimento no mundo, acho que é parte do que a gente pode fazer enquanto professores, enquanto servidores
brasileiros, e o projeto está aberto a isso. Então, acho que deixar aí um convite para vocês participarem. Eu vou, inclusive, passar um link aqui para quem quiser deixar nome, telefone e e-mail para fazer parte, para receber os comunicados do projeto, né? Enfim, encerro por aqui saudando mais uma vez esse momento. Um abraço. Muito obrigado, Manuel. Acho que você tocou em vários pontos super importantes. A gente vai voltar a eles daqui a pouquinho. E agora eu gostaria de, te agradecendo pela tua participação, passar a palavra para o meu amigo Thiago Peixoto, especialista sênior do Banco Mundial. Muito obrigado pela tua participação, Thiago. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Léo. Um prazer estar aqui. Agradeço o LB Interleges, o Instituto Cercedelo Correia e o CEFOR. Eu lembrei aqui de uma coincidência, que eu acho que a primeira vez que eu fui a Brasília foi para dar uma formação justamente no CEFOR, e eu procurei, enquanto eu estava aqui, o primeiro slide dessa formação no CEFOR era um screenshot do They Work for You, que é a organização que o Tom Steinberg criou, o portal foi criado pelo Tom Steinberg. Então, é um prazer estar aqui também com o Fernando, o Manuel e o Tom, logicamente. Bom, eu vou tentar ressaltar aqui 3 pontos de maneira breve, porque eu acho que sobre a questão da importância desse projeto, ela já foi dita, que eu compartilho plenamente, eu sou um grande fã. Entrar em alguns pontos que eu acho que foram, talvez não tenham sido ressaltados, tirando um pouco da minha experiência em dando formação e buscando formação para os países o qual o Banco Mundial apoia nos nossos projetos, né? Uma coisa que a Juliana mencionou foi a questão da diversidade dos perfis, né, que existem, né? Existe a formação para os líderes, né? Mas quais são as outras capacidades necessárias para um serviço público digital, né? Do que eu estou dizendo aqui? Então, por exemplo, se a gente sai com líder hoje com essa formação, né, eu estou sendo um pouco caricatural aqui, mas uma coisa que ele vai tentar fazer é criar uma unidade de governo digital, né? E vai ter lá a parte, as pessoas que vão ter que ter o foco no usuário. E ali a gente vai precisar do pesquisador de usuário, do designer de conteúdo, né? Do chefe de projeto, do product owner, e assim por diante, né? E como é que a gente faz isso? Porque tem que formar essas capacidades também no seu conjunto, né? E lembrando bem, no Brasil, estima-se que a falta de profissionais do setor digital vai chegar a 70 mil anuais. E aí a gente vai ter o setor público, muitas vezes, que a gente vê já em alguns projetos que a gente faz, quando a gente traz do setor privado, você começa a entrar numa espécie de competição com o setor privado. Então, como é que a gente pensa também nessas outras capacidades que têm que ser criadas para a entrega de serviços de transformação digital, né? Nós precisamos dos líderes, mas precisamos das equipes com as suas capacidades. Então, eu acho que isso é uma questão a se pensar. Um segundo ponto é um pouco que já foi dito aqui, né? A questão de como tropicalizar um pouco esse conteúdo, né? A questão dos estudos de casos, como o Fernando falou, é um desafio, mas são os estudos de casos, né? O Fernando e o Manuel, e eu vou ser mais o terceiro aqui a bater na questão da importância dos estudos de casos, né? Que é um desafio, mas também é uma oportunidade. É uma oportunidade para documentar aquilo que a gente pode disseminar em termos de aprendizado internamente, mas também para os outros, né? Existem várias conquistas no Brasil que foram feitas em termos tecnológicos, que elas são, de certa maneira, surpreendentes. A própria, digamos assim, o próprio impacto da urna eletrônica, digamos assim, que ela teve, né, no processo eleitoral, depois na prestação de serviços públicos e assim por diante. Outras coisas, né, bases de dados que foram construídas com impacto importante, como o cadastro único e assim por diante, né? Mas eu acho que tem uma outra coisa aqui também da questão da comparabilidade de estudos de casos, que talvez esse seria um segundo efeito enorme, com potencial enorme, da questão de estudos de casos. Se nós tivéssemos estudos de casos, né, um grande número de diferentes contextos e com comparabilidade entre esses estudos de casos, a gente ia começar a traduzir um conhecimento
que normalmente é tácito, né, um conhecimento explícito, mas depois também um conhecimento generalizável. Por que eu quero dizer isso? A gente hoje ainda tem uma ciência do governo digital que ela é muito incipiente, e parte disso é de uma dificuldade de generalizar certos conhecimentos, né? O TPSDA fez aquilo a partir do conhecimento e da prática, mas existe a multiplicação de estudos de casos também, ela seria um grande passo para um enorme avanço nesse grau, que eu poderia dizer uma ciência do governo digital, que leva, lógico, a melhorias, inovações e otimização de recursos. Outra questão também, que já foi dita aqui, mas acho que sempre vale a pena também, da parte contextual, é o tipo de conhecimento. Alguns vão ser mais importantes, né, desses componentes, em alguns contextos. Eu acho, por exemplo, que o foco no usuário, no caso de países como o Brasil, ele é importantíssimo, e é interessante que o Fernando escolheu esse quando ele foi dar aula dele. Eu acho que ele é importante por um fato bastante trivial, principalmente se a gente compara com o Reino Unido, ou vamos colocar, por exemplo, Dinamarca ou Estônia, é que o responsável pelo design de serviços públicos no Brasil, raramente ele usa o serviço que ele faz o desenho, né? A pessoa que está lá no Reino Unido, ele pega o metrô normalmente, e assim por diante, né? Ele vai usar o NHS, né? Não é o caso daqueles que estão fazendo design de serviços públicos, muitas vezes no Brasil. Ou seja, a empatia com o usuário, ela torna-se, no contexto brasileiro, talvez muito mais importante. É somente uma hipótese, mas para levantar que existem provavelmente variações aí, né, que alguns módulos eles ganham importância e outros talvez menos, e assim por diante. E, por fim, o terceiro, que é uma coisa difícil de dizer de qual formação, mas que é uma coisa que eu me pergunto, porque nós começamos a fazer algumas formações bem semelhantes em alguns países, como é que a gente mensura o sucesso dessa formação, né? Não é um teste antes e depois. Como é que eu vou mensurar? Transformou os serviços digitais ou não? Essas pessoas estão chegando à posição de liderança? Qual que é a minha métrica de sucesso no grande contar dessa história, né? Então, eu gostaria de dizer, são esses 3 pontos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui e discutindo com todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Tiago, pelas suas observações. O nosso chat na transmissão demorou um pouco para abrir, então alguns colegas foram me alcançando aqui pelo próprio WhatsApp, mandando algumas mensagens e propondo algumas questões, né? Várias delas giram em torno daquilo que eu considero que é talvez o grande ponto da nossa conversa hoje pela manhã, que é a importância dessa estruturação dos estudos de caso, né, de criar mais material que possa alimentar essa conversa e colocar à prova os conceitos que estão organizando o projeto hoje, né, e a aplicabilidade deles, por exemplo, a contextos diferentes como o Brasil. Então, eu queria tentar começar perguntando para vocês, eu vi que o Manuel começou a falar um pouco disso, o Tiago também, mas eu queria ouvir um pouco do Tom, e depois de vocês que comentaram, quais são as dicas e quais são os conselhos que vocês podem oferecer às pessoas que querem documentar como um caso passível de estudo, né, aquela experiência de inovação que elas estão tendo no seu ambiente. Por exemplo, na Câmara, durante a pandemia, eu trabalhei como secretário-geral da mesa, ajudando a organizar o sistema de deliberação remota, né? Nós ainda não colocamos isso no papel como um caso, várias pessoas importantes estão trabalhando e comunicando esses resultados para a comunidade internacional, principalmente a Patrícia, que está nos assistindo aqui da equipe do DITEC, mas eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre isso. O que vocês consideram como requisitos fundamentais para estruturar bem um caso, para que ele possa ser apropriado por esse projeto, por exemplo, depois? Tom, I'll turn the floor to you for that. Thank you. Yes, so I have 2 specific pieces of advice which I think are valid. Tenho 2 conselhos que podem ser aplicáveis em diferentes países. O caso será um caso ruim se a parte do governo
que estiver abrindo a discussão, guardar todos os segredos. Se as pessoas-chave entendem o que acontece e como acontece, o que funciona, o que não funciona, se essas pessoas não conseguem falar abertamente, o que vai acontecer é que o caso será uma mentira que não servirá para ensinar. Talvez vocês tenham visto algum desses casos que são parcialmente uma mentira. São comuns nas empresas de software, quando eles estão vendendo software, eles passam esse tipo de caso. Essa empresa queria vender mais sapatos e eles compraram este software e alcançaram a meta de vender mais sapatos, mas não explica que o diretor de finanças não confiava no diretor de assuntos legais e todas essas dificuldades. Esses casos que aparecem de empresas tentando vender um produto não são bons, são instrutivos, porque é o que se deve evitar ao criar o seu próprio caso. O primeiro passo para um bom estudo é que uma parte do governo que seja corajoso e aberto o suficiente, queira falar honestamente sobre essas coisas. Se alguns não conseguem falar sobre isso, e se não funcionar, vá para uma outra parte do governo que seja menos político e encontre pessoas que não são do tipo controlador. Esse é um conselho. O segundo conselho, para que esses casos sejam interessantes para os alunos, se a coisa certa a fazer não deve ser óbvia, porque às vezes a coisa certa a fazer é bem óbvia. Há um caso, há uma situação muito, muito difícil. E qual é a coisa certa a fazer? Às vezes a resposta é muito óbvia. Isso não é tão interessante. Por exemplo, se tiver uma questão moral, a coleta de dados, por exemplo, talvez haja uma questão moral, isso sim deixa os alunos mais interessados em desenhar e em entregar serviços. Se tiver uma questão moral, isso sim, essas questões legais e questões morais vão despertar o interesse dos alunos. Manuel, Tiago, vocês gostariam de Fernando, comentar um pouquinho sobre esse ponto? Sobre bons critérios para a gente tentar construir casos? Por favor, Fernando. Legal, Léo. Eu vou concentrar de novo só em 2 pontos principais, concordo totalmente com o que o Tom falou. E eu queria retomar uma dica que eu dei antes, né, que o Manuel falou também, em relação ao copy e cola. Para quem está em órgão de governo e está preocupado, pô, legal, queremos ajudar a compartilhar isso, queremos registrar nossas informações e talvez não sabemos por onde começar, a gente nunca teve uma prática muito clara de como registrar, de gestão do conhecimento. O copy e cola que eu comentei acabou de lançar o seu mais recente guia, que é um guia sobre o copy e cola, ou seja, é um guia ensinando como fazer iniciativas semelhantes à copy e cola, como registrar boas informações e, de novo, tem dicas procedimentais, de método, pontos de atenção, e aí entra muito nessas questões de como discutir, como achar os casos legais de registrar e disseminar. Então, vale muito, eu acho, para as organizações que estão querendo começar a ir por esse sentido, pegar esse guia como inspiração. Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter um jeito de colocar o link desse guia no chat aí para o pessoal do evento. O segundo ponto que eu queria falar é que a gente tem, como o Tom falou, algumas áreas públicas que são mais sensíveis, eventualmente discussões que não podem ser abertas, etc. Mas, em geral, acho que a gente concorda que a prática pública tem que ser a mais transparente possível.
E, nesse sentido, é uma vantagem de escrever casos na área pública em relação a escrever casos de empresas ou mesmo de ONGs, é que a gente tem uma fonte de dados públicos muito maiores. Então, tem muita coisa que dá para a gente pegar baseado em documentos públicos, em coisas que saem no Diário Oficial, até usar a LAI para poder coletar algumas informações. Então, dá para escrever ótimos casos, tem muita cobertura de mídia em cima do que vai do governo. Então, também dá para escrever casos sem contar necessariamente de precisar, olha, o Senado precisa aprovar. Não, deve ter tanto material já produzido sobre a iniciativa que o Leonardo comentou, que é possível, às vezes, produzir um ótimo caso de ensino só baseado em fontes públicas e dados secundários. Então, é mais uma dica aqui que eu deixo em relação a como produzir esses casos. Obrigado, Fernando. Manuel. Bom, nós estamos aqui com alguns especialistas em ensino por casos, então eu vou dar só uma, não sei se é uma dica, mas uma visão a respeito da sistematização. A gente às vezes tem a visão, tem uma visão de que você produz as coisas e daí depois ao final você começa a sistematizar o que aconteceu e como é que foi, e daí é um processo quase de mineração do projeto, né? Quando é um projeto, às vezes nem é um projeto, às vezes é um processo regular da organização. Eu acho que o interessante é tentar entender que registrar o que está acontecendo é parte do trabalho, não é um trabalho extra que você vai ter que fazer, né? E por isso tem que ter gente com tempo alocada para fazer o registro dos processos, entender como é que as coisas aconteceram, e daí quando você tem um marco de encerramento, você fala, pô, isso aqui foi uma coisa interessante, você produzir uma primeira sistematização desse registro que fica ali disponível para quando alguém quiser efetivamente transformar isso num caso de ensino. Claro que não são todas as atividades do governo, do parlamento, que vão virar casos, né? Mas é importante que tudo tenha um registro razoavelmente organizado para que eles possam ser depois, inclusive, passado algum momento politicamente mais sensível, numa gestão alguns meses, alguns anos depois, né, fica um pouco mais fácil de você olhar para trás e entender os desafios ali. Então, eu acho que é por aí. Eu queria fazer um pouco de coro com a preocupação do Thiago sobre as métricas de impacto, né? Acho que o Teaching Public Service ele tem um grande acerto pedagógico, que ele é focado nas competências, né? Então, a gente sabe perfeitamente o que a gente quer que os alunos saiam sabendo fazer. Se a gente conseguir medir se eles saíram conseguindo fazer isso, a gente consegue medir, digamos assim, o produto do ensino, né? Agora, o que isso vai acontecer nas organizações, quando essas pessoas forem trabalhar, é um desafio muito maior, mas que precisa ser encarado. Então, a gente está, inclusive, caminhando um pouco nesse sentido, né, dentro do projeto, tentando entender como é que a gente mede esse tipo de impacto, não só do projeto, do ensino, mas também do efeito disso no serviço público, daqueles bons problemas que a gente tem que resolver. Acho que é só para pontuar isso aí. Obrigado, Manuel. Tiago, uma das coisas que me chamou a atenção no que você falou foi a ideia da comparabilidade. Eu fiquei imaginando o que isso significa na prática. Talvez fosse importante para as pessoas compreenderem o que na tua visão torna casos comparáveis. É a estruturação dos dados que são recolhidos? Como que você vê isso? O que você poderia falar para a gente um pouquinho sobre esse ponto? Olha, se eu soubesse a resposta, assim, por inteiro, né, eu já teria enviado para os colegas Tom, Fernando e Manuel há muito tempo. Eu acho assim, eu estava lembrando aqui, houve uma experiência, há uma experiência similar, mas foi só de documentar cases, que se chama Participedia, que era sobre processos de participação cidadã. Naquele caso, então, pensando aqui no processo de participação cidadã, o que tentou-se ver era quais que são aquelas variáveis que a gente espera, ou que a gente acha que tem um impacto e que elas têm que ser sistematicamente documentadas. Então, por exemplo, o processo ele era online ou offline, né? Os cidadãos eles eram
eles eram, digamos assim, recrutados a partir de participação própria, de maneira aleatória, ou a partir, digamos, de consulta somente com a sociedade civil. Depois, qual que era o método de informação que era dado para aqueles cidadãos? Depois, qual que era o impacto daquele processo de participação cidadã no ensino, na decisão, na tomada de decisão pública? O que eu quero dizer é que suspeita-se já, né, a própria, digamos assim, estruturação do TPSTA, ela já coloca ali, ela já indica algumas variáveis que ela reconhece como importante, né, para a entrega de serviços digitais, seja pela sua ausência ou pela sua presença, e que aquilo deve ter algum impacto no resultado final. Então, aí, jogando aqui um pouquinho mais, né, já que, como você, Leonardo, você abriu espaço para dizer que essa é uma conversa, a gente talvez pensar essa questão de colaboração, cases, eu acho que uma coisa que, se houvesse, né, espaço para se pensar a questão de cases, aí eu não sei se era interessante, mas que se houvesse uma espécie de um template. É um exercício muito mais difícil do que parece, quando a gente fez a questão da participação para o Participate. Até hoje, 5 anos depois, a gente ainda discute se o template é bom ou não, mas é um começo, é melhor do que nada, é melhor do que não ter um template. Eu não sei se isso é uma coisa que os outros compartilham, mas eu diria que essa talvez seria uma discussão, que aí fica fácil para outras pessoas que querem documentar, até começar, e acaba um pouco com aquele trauma da folha branca. Quando você tem um template também, a pessoa vai, ela já sabe quais são as coisas que ela tem que começar a entrar, e aumenta, de certa forma, a produtividade. Obrigado. A gente ainda tem tempo para mais uma rodada. Eu queria aqui compartilhar com o Tom 2 questões que chegaram. Uma é minha mesma, a outra é de um colega do Senado. Ele pergunta, Tom, sobre a importância de grupos de servidores que desenvolvem pesquisa dentro das instituições de governo, né? Se você tem conhecimento de iniciativas desse tipo e se elas têm sido importantes para a inovação e para a democracia digital. Uma outra questão, você mencionou na tua fala a necessidade, agora na primeira resposta, na nossa pergunta, a importância de trabalharmos com experiências que são, de fato, transparentes. Bons casos, ao serem documentados, tem que fazer isso de forma transparente, ou seja, revelando todas aquelas nuances e aquelas questões que são consideradas pelos atores no momento de tomar decisões. Vamos fazer isso ou não vamos fazer isso? A minha pergunta é o seguinte: como que você vê essas iniciativas dentro do Poder Legislativo? O Poder Legislativo é, em geral, um poder bastante transparente, falando especificamente no caso do Brasil. Mas a decisão sobre iniciativas de inovação e de transformação digital, ela normalmente opõe interesses que nem sempre ficam claros e expressos durante o processo de discussão. Então, queria te ouvir um pouco sobre se você acha que o Poder Legislativo, em geral, tende a ser um bom produtor de casos. Thank you. So on the first question, Obrigado. A primeira pergunta sobre grupos de servidores pesquisando juntos. Eu diria que sim. A área digital tem sido mais rica com grupos de servidores públicos que produzem guias e a disseminação do que outras partes do governo. É um ponto forte. Por exemplo, no Reino Unido, onde eu moro, tem um manual de design de serviços que é um guia sobre como redesenhar serviços de uma maneira mais acessível. Foi produzido por um setor do serviço público que usamos em outras áreas bastante. A equipe que produzisse esses materiais deveriam produzir uma cópia com um bom design. E com a internet, esse tipo de conhecimento é possível de ser reutilizado por outros servidores públicos. Então, a resposta é sim, e seria
ótimo ouvir mais histórias desse caso no Brasil. Sobre o legislativo, se estão abertos à inovação. Vimos algumas estatísticas sobre isso, e aqui estamos nesse evento no YouTube. O legislativo fez muito progresso. Já havia iniciativas do tipo antes da internet. Aí a internet aparece e já tem muita coisa pronta para ser produzida na internet, para ser publicada na internet. Há regras fundamentais que poderiam ser escritas, porque a era digital muda a fundação constitucional legal da legislatura. Vemos uma revolução parlamentar em um país durante a era da internet. Quando isso acontecer, algum dia, provavelmente veremos regras em muitos parlamentos que não foram mudadas por 50, 200 anos, mas serão mudadas porque agora é possível. Por exemplo, votar, quando você vota como parlamentar, a votação de forma remota provavelmente mudaria de forma profunda no contexto em que vivemos atualmente. Nosso horário está chegando ao final. Eu gostaria de passar a palavra de novo para os nossos participantes para uma mensagem de despedida por 1 minuto, começando pelo Tom e depois seguindo pelo Fernando, Manuel e Tiago. Tom, por favor. Simply thank you very much again for this opportunity. Muito obrigado, simplesmente por essa oportunidade. Aqueles que ensinam ou que aprendem no contexto do governo, vocês podem ser parte do ensino do serviço público na era digital. É um projeto aberto. Nós estamos aceitando participantes e nós temos fortes aliados brasileiros hoje. Há muito que pode ser feito e seria ótimo colaborar com vocês no futuro. Vamos lá, obrigado novamente. Nesse recado final, o que eu queria deixar, Leonardo, se comentou, né? Olha, mas como que a gente vai achar o caso? Ele tem que contar todas as questões, e às vezes pode ser difícil e pode intimidar, nossa, mas a gente vai ter que contar tudo. E não, o caso, como qualquer representação da realidade, pensa num documentário, ele é uma edição da realidade, a gente vai escolher que pontos daquela história a gente vai contar. Então, tem uma pergunta fundamental que tem que estar por trás da gente decidir que informações que a gente vai colocar que objetivo pedagógico eu tenho com esse caso, que competências eu quero desenvolver. E é isso sempre que tem que estar na nossa cabeça. Para o uso pedagógico, não é registro pelo registro, é registrar para que outras pessoas aprendam com isso. Então, enfim, obrigado e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, Fernando. Sensacional. Manuel. Bom, quero agradecer mais uma vez todas as organizações aqui que promoveram o evento, CEFOR, o ISC, Interleges. Leonardo, obrigado pelo convite. É prazer estar aí com o Tiago, com o Fernando, com o Tom, fazendo debate. Eu queria deixar aqui, se alguém quiser participar do projeto e receber as informações relativas a ele, eu vou postar aqui nos comentários, eu vou pedir para o pessoal da TV Senado colocar na descrição o link para que as pessoas possam participar e estar recebendo. E, de qualquer forma, se quiser entrar na página do teachingpublicservice.digital, vão ter acesso aí também a essas informações. Então, agradecer novamente, foi um prazer, estamos à disposição. Muito obrigado, Manuel. Tiago?
Bom, não somente mais uma vez parabenizar pela iniciativa dessa conversa e também parabenizar os colegas que estão trabalhando no TPSTA. Espero em breve poder estar lendo mais estudos de casos brasileiros, que com certeza ia auxiliar muito o nosso trabalho com outros países com realidades similares ou pelo menos com problemas que muitas vezes são compartilhados. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Tiago. Em nome do Instituto Legislativo Brasileiro, do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados e do Instituto Cerzedelo Correia do Tribunal de Contas da União, eu agradeço os nossos participantes aqui hoje, Tom Steinberg, Fernando Nogueira, Manuel Bonduque e Tiago Peixoto, desejando que a gente consiga continuar essa nossa interlocução para aprofundar os laços com o projeto e com os trabalhos de pesquisa que estão acontecendo no âmbito aí das respectivas instituições. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo dia.